Então aqui, irmãos, Gênesis 41, para começar, eu gostaria de ler versículos de 1 a 7. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, queimadas do vento oriental, brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E se você está lendo essa passagem pela primeira vez, ou você esqueceu dessa parte da história de José, você pode chegar e falar, nossa, que sonhos esquisitos, né? Tá. São sonhos esquisitos quando você não entende o significado. Nessa história, nós vamos ver Deus exaltar José. Nos dias de hoje, na verdade, em todos os tempos, quando alguém fica muito elevado, exaltado, famoso, muitas vezes é por causa de talentos, é por causa de beleza, por causa de força, muitas vezes até é por enganação, coisas que não são muito de Deus mesmo, e a pessoa consegue chegar a outro patamar. Mas quando é de Deus, então é Ele mesmo que opera para exaltar a pessoa. E aqui em Gênesis 41, se você quiser voltar um pouco na sua mente, antes de capítulo 41, José, ele era o filho mais novo do pai dele, ou quase, porque tinha Benjamim depois, e daí ele foi odiado, ele foi vendido como escravo, ele foi para o Egito, daí ele foi preso depois de uma falsa acusação, e na cadeia ele estava. Ele passou um tempo lá, inclusive ele interpretou 2 sonhos do copeiro e do padeiro lá, mas ele ficou preso porque o copeiro esqueceu dele e não mencionou ele. Ele passou mais uns 2 anos lá na cadeia. Então, uma situação muito complicada. Não dava para usar talentos, nada. Ele não tinha nada para oferecer, ele estava lá. Mas Deus deu para ele um dom especial de poder interpretar sonhos para ele um dia poder escapar da prisão e ficar exaltado. E José, que era esse prisioneiro, ele vai acabar se tornando o primeiro ministro do Egito. Um homem de grande poder. E, inclusive, eu quero que vocês todos entendam, ao longo da nossa jornada no livro de Gênesis, na terra de Canaã, o povo era um povo de pastores, com ovelhas. Não tem mais capim aqui, vamos para outro lugar, porque as ovelhas estão precisando. E o povo seguia as ovelhas nesse sentido, onde dava uns bons pastos. Tinha cidade aqui, além mais cidades pequenas, simples, vamos dizer. Agora, o Egito era uma nação. Era algo com estrutura, era algo grande. Eles tinham... Quem já viu em filme ou documentário os prédios antigos do Egito? Você sabe que é uma coisa incrível do mundo antigo. E até hoje as pessoas estão pesquisando essas coisas, tentando entender o povo lá e tudo. E José, ele foi preso no Egito. Ele foi colocado na casa do cárcere do rei, ou seja, do faraó. Ele estava lá, esperando o momento certo para Deus operar e abrir a porta para ele poder escapar. Se vocês puderem dar uma olhada aqui, eu gostaria de enfatizar 2 versículos aqui.
em 1 Pedro, antes de entrar na história. Em 1 Pedro e Provérbios. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vou ler de novo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ninguém, nenhum ser humano, porque todos nós somos pecadores, deve buscar ser exaltado. Não deve ser nosso alvo. Se você procura isto, é pecado. A única pessoa que deve ser exaltada é Jesus Cristo. A única pessoa que merece. Mas, ao mesmo tempo, se Deus quiser exaltar alguém e colocar num patamar mais alto, num nível mais elevado, é a decisão dele. É isso que acontece. Alguém se torna o presidente, ou um grande e famoso pregador, ou outra coisa. Mas ele diz aqui, o que é nosso objetivo? Eu devo me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Eu sou um servo. Irmãos, vou explicar isso dessa forma. Eu não quero sair muito do capítulo de Gênesis 41, mas eu quero enfatizar isso. Eu não venho para o Brasil, para plantar essa igreja aqui, para ser o chefe, para ser o patrão, para ser o cara que é mais exaltado. Esse não é meu objetivo. Não deve ser. Eu sou pecaminoso, eu posso cair nessa armadilha. Mas eu venho aqui como o servo de vocês. Às vezes, depois de um evento como esse retiro, chego segunda-feira, irmãos, eu estava muito cansado e com muita dor. E ainda eu queria fazer o álbum com as fotos, e fazer o vídeo do batismo da Laila, e eu queria fazer outras coisas. Mas eu estava cansado. Muito cansado. Eu preparando mensagens para o retiro, uma noite, eu não lembro qual dia, talvez fosse sábado à noite. Eu voltei, porque eu quero verificar tudo lá. Eu voltei para casa, 11h30, meia-noite, nem lembro. Cansado, eu falei para Deus, eu não tenho pregação nenhuma para amanhã. Pela manhã não tenho nada. E eu estava ruim. E eu deitei a cabeça e minha cabeça começou a resfriar. E agora, né? Eu acordei às 3 da madrugada, com dor na cabeça e tudo, não conseguindo dormir. Falei, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar para pregar, porque eu vou pregar pela manhã. Eu acho que foi no domingo de manhã. Então, 3 da madrugada, eu estou estudando, sabe? Meus olhos queimando, minha cabeça doendo. Mas que eu não queria que faltasse o culto. Eu queria que vocês ouvissem a palavra de Deus. Para mim, é meu ministério como servo de Cristo. E Deus abençoou, vocês prestaram muito bem atenção. E daí, essa semana passada, depois do retiro, meu corpo pifou, eu fiquei doente, gripado, mais dor de cabeça e tudo. E Deus abençoou e eu consegui pregar na quinta. Agora eu estou aqui com vocês hoje. Mas um servo, a Bíblia fala sobre isso. Que se você quiser ser o líder, seja o servo. Seja o servo. E eu notei algo. Quem serve mais na igreja, quem trabalha mais na igreja, acaba sendo exaltado. Porque as pessoas veem, nossa, essa pessoa serve. Essa pessoa tem conhecimento no ministério, essa pessoa tem experiência no ministério. E Deus exalta essa pessoa se torna naturalmente o líder. E as outras pessoas olham para essa pessoa. É a pessoa que não faz nada, que quase não está na igreja e tudo. Não se torna líder de ninguém na igreja. Porque não está participando, não ajuda com nada, não tem experiência. Ninguém vai olhar para a pessoa que está com um pé fora da igreja, outro pé dentro da igreja e falar, que líder, que pessoa que vai me influenciar. Vou seguir essa pessoa para o caminho do Senhor. Não existe isso. É a pessoa que serve.
que se tornou líder. Vocês entendem isso, certo? Vamos ver Provérbios 27, versículo 2. Provérbios 27, versículo 2. Diz aqui, que um outro te louve e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Né? Mas eu canto bem. Eu prego bem. Eu toco bem o violão. Né? Eu isso, eu aquilo. A Bíblia fala aqui em Provérbios 27, 2, que é para a gente falar assim? Não. Deixa o outro louvar você. Você não precisa ficar desse jeito. Não, se é para você cantar ou pregar outra coisa. Agora, claro, quando alguém pergunta para você, você que sabe cantar, e se você sabe cantar, por favor, fala assim, que a gente está procurando alguém para cantar, né? Humildade não é pensar que você não é nada. Humildade é parar de pensar sobre si. Não, eu venho aqui, Deus me deu alguns talentos, eu vou servir, eu vou ser uma ajuda, eu vou ser uma bênção. Quando você vê na Bíblia José, ele estava com o pai, ele obedecia o pai dele, serviu o pai dele, serviu os irmãos dele. Quando ele foi para Potifar, ele servia Potifar, isso exaltou ele. Potifar falou, nossa, eu não preciso cuidar de nada aqui, que esse homem José, ele cuida de tudo. Daí, uma acusação veio, uma acusação falsa, ele foi para a cadeia. Ele está lá. E ele é tão próspero em tudo, servindo a todos, que até lá o povo falou, nossa, esse homem, ele é maravilhoso. Ficou exaltado. E ele tinha o controle de basicamente tudo lá. Então, ele servindo, exaltado. Os outros louvando a ele. Eu não devo me exaltar. Né? Tem às vezes essas pessoas, às vezes a pessoa visita a nossa igreja, e fala, não, mas eu faço isso na minha igreja, eu faço aquilo na minha igreja. Eu tenho até uma carteira aqui da minha igreja que diz quem eu sou. E você não vai ser nada na nossa igreja, tá bom? Por quê? Porque não é para eu me exaltar, não é para você se exaltar, é para a gente exaltar a Deus e servir a Ele. E na hora certa, quando Ele quiser, Ele exalta, Ele levanta a pessoa, Ele coloca a pessoa em outro patamar. E a gente tem que entender isto. Agora, dizendo tudo isso, vamos voltar para Gênesis 41 e ver o que aconteceu aqui. Vocês lembram, ele estava na cadeia, na casa do cárcere, como a Bíblia diz, e tinha o copeiro Mo, ou chefe, e o padeiro Mo, ou chefe, e os dois, na mesma noite, tiveram dois sonhos semelhantes, acordaram, conversando entre si, e ficaram perturbados. E nossos sonhos são semelhantes, e algo estranho aqui. Alguém está falando conosco. E eles queriam interpretar os sonhos e não entenderam. E José falou, mas Deus pode interpretar? Fala para mim. Eles contaram sonhos. E o sonho do copeiro era para ele voltar para o lugar dele com o faraó, mas o padeiro não, era para ele morrer enforcado. E após 3 dias, de acordo com os sonhos, é isso que aconteceu. E antes do copeiro voltar para Faraó, José falou para ele, por favor, lembre-se de mim quando você voltar. Fala que eu não fiz nada de errado, que eu sou inocente. Só que o copeiro, ele voltou a ajudar o rei, Faraó, e ele não lembrou, ele não mencionou José. Então, mais 2 anos, José está na casa do cárcere, preso, não tendo feito nada de errado, nenhum crime. Mas Deus não esqueceu dele. Deus estava com ele, Deus estava prosperando ele, mas às vezes, quando Deus está conosco e nos abençoando, não é o tempo certo. E a gente tem que entender isso, existe o tempo certo. Eu estou agora querendo tanto comprar algum terreno, algum lugar para a gente poder construir. Mas eu preciso aceitar o tempo de Deus. Agora José, ele está preso e vamos ver. Aqui em Gênesis 41, versículo 1, a gente vê que aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E vou falar para vocês, Faraó não é o nome dele, Faraó é o título, né? Mas ele tem esses 2 sonhos.
E esses sonhos, fala que ele estava em pé junto ao rio. Esse é o rio Nilo. E para entender bem, o rio Nilo do Egito é o que produz tudo para o Egito. Sem a água do rio é deserto, não é nada. Esse rio fez uma terra fértil e perfeito. E você vê isso ao longo da história na Bíblia. Versículo 2. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Então você pode imaginar essas vacas. Agora é estranho, porque estão subindo do rio. 7 vacas. São lindas, gordas, né, boas, pastando assim no prado. Então você pode imaginar até talvez flores nesses campos e esse prado. E você, oh, que imagem interessante e boa para ele, talvez para descansar até melhor. Mas, versículo 3, e eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Irmãos, isso faz me lembrar de, às vezes, eu estou passando na BR, eu passo por algum campo que tem gado, e eu vejo algumas vacas ou cavalos tão magros assim, você vê cada osso, fala, o que está acontecendo com esse bicho? Eu acho tão triste quando eu vejo um bicho tão magro assim, e todo capim por todo lado. Eu nem entendo, que eu não sou fazendeiro, eu não entendo. Mas eu vejo isso, que isso? Não é para ele ficar muito gordo assim, né? Que a gente quer gado gordo, especialmente se você quiser comer, né? Mas ele viu isso, ele falou, nossa, mas não são somente vacas magras, mas também feias, né? Alguém já viu uma vaca feia e magra? É isso que ele viu, 7 dessas vacas assim. E essas 7 feias e magras paravam junto às outras vacas na praia do rio. Então, agora 14 vacas. Versículo 4. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o farol. Eu acordaria também. Imagina vendo 7 vacas magras e feias comendo não capim, não sabe, sei lá, mas as outras vacas. Que cena violenta e até nojenta. Quem já acordou assim, depois de um sonho? Minha esposa toda noite é desse jeito. É incrível. Coitada dela, né? Eu falei para você daquela vez que minha esposa sonhou que eu estava abraçando uma caixa de papelão. E ela acordou assim, sentada. Júnior, para com isso! Eu estava com um relacionamento romântico com caixa de papelão. E ela com ciúmes, inveja. Isso no nosso primeiro ano de casamento. Eu logo aprendi, quando ela está dormindo, não fala nada, não mexe nada. Deixe ela dormir, né? Que senão coisa fica feia, gente. Mas se imagina Faraó, né? 7 vacas feias e magras comendo 7 vacas gordas e formosas. Agora, versículo 5, ele tem outro sonho, mesma noite, diz aqui, depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Então, fácil de imaginar isso. Quem gosta de milho? Alguém gosta de milho? Vocês gostam? Minha esposa gosta. Ela fala muito. Inclusive, a gente estava procurando muito o tipo de milho que a gente comprava nos Estados Unidos, foi difícil. Mas recentemente ela achou o milho o sabor é mais, assim, o sabor de lá. E ela está gostando muito. E nos Estados Unidos, essa última vez, a gente comeu espigas mexicanas com um tempero maravilhoso, um milho muito bom. Enfim, vamos continuar aqui. Versículo 6. E eis que as 7 espigas miúdas ou pequenas, magras e queimadas do vento oriental brotavam após elas. O vento oriental era o vento que veio do deserto. É o que trouxe fome, é o que trouxe uma situação bem diferente para as plantas não cresceram.
E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, eis que era um sonho. Eu não sei como é que as espigas comiam as outras espigas. Pode ser que essas magras, no sonho, pelo vento oriental, estavam batendo nas espigas mais gordas, vamos dizer, mais saudáveis. E no sonho, as espigas boas começaram a enfraquecer e sumir. Então, 7 vacas e 7 vacas, 7 espigas e 7 espigas, vacas que são boas, vacas que não são, espigas que são boas, espigas que não são, e as boas nos 2 sonhos acabam morrendo por causa das vacas e espigas feias que vieram depois. Versículo 8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Irmãos, essa é a triste situação do mundo. Quer respostas, mas vai para o mundo para receber respostas. Irmãos, presta atenção, nós temos a resposta. Nós temos. O mundo vai para psicólogos, vai para essas pessoas que usam esses tarô, vocês falam mais essas coisas da mágica, da bruxaria, para procurar respostas. As pessoas vão para Allan Kardec, essas coisas, para conversar com os mortos. O mundo vai atrás de muita coisa. A única pessoa que tem as respostas que nós precisamos é Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava operando em José, mas Faraó não sabia disso. Ele perturbado, ele falou, chama para mim os adivinhadores do Egito. Chama para mim os sábios do Egito. Não pessoas que andavam no caminho do Senhor, mas essas pessoas que ele não sabia, ele não tinha noção. Irmãos, eu sei, há pessoas da nossa cidade, se você só falar de Jesus, elas vão receber Jesus. Só falta alguém para falar. As pessoas já procuraram todo tipo de coisa. Já chegando ao fim de todas as opções, daí você pode chegar e falar, você conhece Jesus? E a pessoa fala, olha, estou precisando de algo. Esses dias eu vi alguém evangelizando, é um vídeo de alguém evangelizando. E não salvo. E o evangelista estava conversando com ele. E o homem que estava escutando o evangelho, ele falou, sabe uma coisa? Hoje de manhã eu cheguei ao fim de algumas coisas, eu falei, eu preciso de Deus. Eu comecei a orar, Deus, por favor, me mostra o teu caminho, o que eu preciso fazer. E na hora que esse homem falou isso para o evangelista, ele percebeu que Deus tinha respondido a oração, porque o evangelista estava conversando com ele no mesmo dia, e nem conheceu. E esse homem, ele congelou assim, e abaixou a cabeça e começou a chorar, percebendo que Deus ouviu a oração fraca dele e operou e trouxe alguém para ele. Ele acabou recebendo Jesus. O mundo está procurando adivinhadores e sábios, quando na verdade precisa de Deus, e nós temos Deus. Então falou o versículo 9, o copeiro mora a Faraó, dizendo, das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mô, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos, e a cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Marca versículo 14 na sua Bíblia, por favor, se tem caneta aí.
Porque esse é o momento o primeiro momento, o princípio da exaltação de José. Ele passou todos esses anos, desde 17 anos de idade, no cárcere. Agora ele vai ter 30 anos de idade. E ele sai desse lugar de humildade, lugar de humilhação, na verdade. E diz aqui que quando ele saiu, eles fizeram ele sair, ele cortou a barba dele, e mudou as vestes dele, e se apresentou a Faraó. Imagina isso. Você era um dos filhos mais novos de um pastor lá na terra de Canaã, um lugar humilde. E agora, por poder interpretar sonhos, você está de pé diante do Faraó do Egito. Ei, irmãos, Deus consegue fazer isso. Não, muitas vezes, irmãos, eu já falei para vocês, nós podemos ver nossa cidade, Ouro Preto do Oeste, não é nada. Nossa igreja é pequena, há outras igrejas aqui na nossa cidade que são maiores. Mas vocês sabem que se a gente continua a servir a Deus na hora certa, Deus pode fazer um milagre conosco, que pode impactar esse mundo. Eu acredito. Quem era José? Ele não era nada. Ele era um preso. Um preso que tinha a presença e a prosperidade de Deus na vida dele. É isso que era o José. E a Bíblia aqui está contando essa história e é importante ver tudo que está dentro dessa história sobre José, mas vamos não nos esquecer de Jesus, porque tudo aqui é um tipo de Cristo. Lembra? Jesus foi morto, mas ele ressuscitou. E como aqui você vê a aparência de José mudada, a gente vê a mesma coisa com Jesus. A Bíblia diz em Atos 2, 32 e 33, Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas, de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Mas vamos continuar aqui. Versículo 15. E Faraó disse a José, eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Olha, eu gosto de ver essa convicção de José. Ele era preso agora diante de Faraó. E ele fala, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz. Faraó, vocês estão vendo o que ele fez aqui? Ele se humilhou. E ele poderia ter falado, sabendo que Deus ia abençoar. Não, mas eu consigo só falar, eu consigo explicar. Mas ele não falou desse jeito, né? Quando eu chego aqui nesse púlpito para pregar, eu nunca devo chegar aqui e pensar, eu consigo pregar, vai dar certo, né? Não, eu devo chegar aqui, Deus, eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou pecaminoso, por favor, me proteja de errar no orgulho, qualquer coisa, que eu fale o que o Senhor falaria se estivesse aqui no meu lugar. E aqui ele fala, isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Versículo 17. Então disse Faraó a José, eis que meu sonho estava eu em pé no margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado, e eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista, e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então, acordei. Depois vi meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas e miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse.
Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. Então, com o copeiro Mo e o padeiro Mo, eram dois sonhos diferentes, dois homens com algo semelhante, mas duas coisas diferentes acontecendo. Há aqui um homem só, com dois sonhos diferentes, mas o significado é o mesmo. Então ele diz aqui, o sonho de Faraó é um só. Não há duas coisas para serem interpretadas. Uma coisa só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E aqui, como Jesus, José fica no lugar de Deus e fala a palavra de Deus para Faraó. A Bíblia fala sobre Jesus em Hebreus 11. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, o Filho que é Jesus Cristo. Agora ele vai interpretar. Vamos ver aqui, versículo 26. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Não sei se vocês gostariam de marcar Deuteronômio 19:15, mas Deus disse ali que para estabelecer uma história tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Aqui, para estabelecer esse sonho, Deus deu 2 sonhos, mas são um na interpretação. Versículo 33. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, qual era a interpretação? Não é muito complicada. 7 anos do sol e chuva e água e tudo fértil, muito crescendo. E depois 7 anos de fome, faminto. Tudo árido, nada crescendo, coisas morrendo, não tem como produzir nada. Né? A gente passou por essa seca no ano passado, mas imagina 7 anos em seguida, nada podendo crescer. Então Deus avisou o Faraó e usou José para exaltar José. José acaba se tornando intérprete para Faraó. Faraó vê ele, uau, esse homem tem Deus está operando através dele. Agora, a gente não sabe, se eu puder entrar nesse detalhe bem rapidinho, mas a gente tem uma ideia que depois do dilúvio de Noé, o clima do planeta mudou muito. E a era de gelo que a gente estuda na escola, na ciência, que a gente vê nos documentários, é muito provável que essa era de gelo aconteceu nos dias de Abraão. Talvez, a gente não sabe, esses 7 anos de fartura e 7 anos de fome eram o fim dessa era de gelo. Uma mudança climática preparando para como que as coisas estão hoje em dia. Inclusive,
quando você estuda certas coisas, é muito possível que os dinossauros que foram colocados na arca estavam na Terra e com a era de gelo e essas mudanças e tudo, esses bichos grandes acabaram morrendo ao longo do tempo e não existem mais hoje em dia. Alguém fala, mas pastor, não é isso que eu aprendi na escola. Na escola é evolução, é milhões de anos e um veio depois. Eu sei, mas nós não estamos na escola, nós estamos na igreja. E antes de estudar algo na escola, estamos estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade que a escola não tem. E nós acreditamos que Deus criou o animal e o homem na mesma semana e andavam juntos, né? A gente acredita nisso. A gente não veio de um macaco, a gente veio de Deus. Deus nos criou. E não existe um macaco que se tornou um homem, né? A gente não acredita nessas coisas. Se você quiser acreditar, tudo bem, mas não é o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Mas é isso que talvez estivesse acontecendo aqui, que as mudanças criaram isto. E você pode imaginar, muita fartura. E Deus mostrou para José, olha, é muita fartura, mas é para guardar o que entra. Porque depois desses 7 anos de fartura, vão chegar 7 anos horríveis. Nada vai crescer, nada. E se não guardar o que entrar, você vai ter que morrer. Ele fala aqui, note aqui versículo 34, faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte. Interessante, né? O governo já tomando mais do que a igreja, né? Que a igreja pediu o dízimo, e ele fala que o dízimo é 10%, e ele já fala para o governo pegar a 5ª parte do que entra, né? Porque fala, nossa, governo já... mas isso veio de Deus. Aqui, porque José está falando a palavra de Deus para Faraó. Mas de qualquer forma, isso acabou ajudando naquele dia. Eu não gosto de impostos. Quem gosta? Alguém aqui gosta de impostos? Claro, ninguém gosta, né? Mas era tipo um imposto. O que entra, você vai dar a 5ª parte para Faraó, ele vai guardar e quando chegar os próximos 7 anos, vai dar para usar. Eu acho que o pior problema dos impostos não é o quanto que eles cobram, é que quando você vê o dinheiro vai para o governo e não voltar para o povo, em ruas e tudo, esse é o problema. Agora, no caso aqui, isso era essencial para a sobrevivência do povo. Sem esses impostos, não teria como sobreviver. Mas vamos continuar, versículo 37. Vamos ver a exaltação de José. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto? Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E novamente, vendo essa exaltação de José, isso faz me lembrar de Jesus, porque a gente sabe, Jesus não somente ressuscitou depois da crucificação humilde, mas Jesus vai voltar como rei, debaixo do pai dele. E aqui José é o primeiro ministro debaixo de Faraó. A Bíblia diz aqui em Apocalipse 11:15 sobre Jesus, e o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo
vierem a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. E quando você vê essa história aqui, em versículo 41, você vê Faraó dizendo: "Veis aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito." Todo mundo vai ver você, José. E a profecia de Jesus é que todo mundo vai para Jesus quando ele voltar para a terra. Vocês sabem que Jesus pode voltar hoje? Vocês sabem disso? Ele pode literalmente tocar a trombeta e voltar hoje. Agora, quando ele voltar a primeira vez, ele vai voltar nas nuvens e ele vai levar a gente, nós só salvos para ele. E o arrebatamento, a gente vai sumir. Talvez alguém vai achar que é extraterrestre que levou a gente, eu não sei. E a gente passa o tempo com ele, a tribulação vai acontecer aqui na terra, e depois da tribulação haverá uma guerra aqui de Armagedon, e nós vamos voltar com ele, com corpos glorificados, para reinar aqui com ele. E a Bíblia diz que ele vai estar em Jerusalém, e todas as nações vão para ele. É isso que a Bíblia profetiza. E a Bíblia fala que ele vai ter muita força quando ele voltar. Note aqui, por exemplo, no Apocalipse 19, 11 a 16, sobre Jesus. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui em versículo 44, Faraó disse para José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E a gente já vê uma exaltação grande em José, mas imagina Jesus, quando ele voltar de corpo glorificado, transformado, e a gente com ele, a Bíblia fala de cavalos brancos, para vencer as nações, para reger com uma vara de ferro. Vai acontecer. Eu sei como que a gente fica muito desanimado às vezes por causa do governo, né? A injustiça do governo. Mas um dia Jesus vai voltar para reinar. Agora o versículo 45 diz: e Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia. Zafenate-Paneia, imagina esse nome, né? Zafenate-Paneia. E deu-lhe por mulher a Asenate, filho de Potífera, a sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Aqui José, exaltado como primeiro-ministro do Egito, ele recebe um novo nome. A Bíblia diz sobre Deus, sobre Jesus, em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa a Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora versículo 46. E José era da idade... Peraí, meu tablet morreu hoje. Versículo 46, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Interessante isso. José agora nessa posição com 30 anos de idade. Quantos anos Jesus tinha quando ele começou o ministério dele? 30 anos de idade. Vamos continuar, versículo 47. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo,
que estavam ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nascerem a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés. Marca esse nome, porque o nome é importante mais para frente na história. Porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Manassés quer dizer esquecimento. Versículo 52. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Efraim quer dizer prosperidade. Então, esquecimento e prosperidade. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Irmãos, quando eu vejo esses 2 nomes, e eu estou terminando, tá? Mas quando eu vejo esses 10 nomes, a gente tem isso na nossa vida cristã. Esquecimento e prosperidade, né? Por quê? Você tinha seu passado, mas Deus tira você do seu passado. E agora você tem prosperidade em Cristo. Agora, versículo 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. E havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Era uma coisa interessante, né, falando do governo dos impostos, porque eles precisavam dar a 5ª parte para o governo, e depois, quando veio a fome, eles precisavam comprar o que eles deram para o governo para usar. Mas assim é o governo, né? A gente entende isso. Vamos abaixar nossas cabeças, por favor, fechar os nossos olhos. A gente vai orar, e era uma história longa, não deu para eu dar muita aplicação. Mas eu quero que os irmãos pensem comigo especificamente sobre a ideia de nos humilhar para deixar Deus, nos exaltar na hora certa. Deixe-me até fazer essa pergunta para você. Se eu não me engano, William até escolheu um hino que fala sobre isso hoje de manhã. Mas essa pergunta, como José, você pode dizer, eu sou servo de Cristo. Servo de Cristo. Eu sei que ele era, no capítulo, primeiro-ministro, mas ele não começou assim. Agora, se alguém é um servo, quer dizer que está servindo. E ser servo é algo extremamente humilde. O servo muitas vezes faz o que ninguém mais quer fazer. Servo. Você é um servo na nossa igreja? Você é um servo no seu lar? Servo. Você é um servo levando o evangelho para os que não têm? Servo. Deus exalta servos humildes. Na hora certa, ele usa de forma especial. Chega o momento que Deus coloca você diante de Faraó. E é o seu momento de interpretar o sonho dele. Mas antes disso, é para você ser servo. E eu garanto, até quando você ficar exaltado, como José, você vai continuar a servir. Porque Faraó não simplesmente colocou José no trono, ele deu para ele bastante responsabilidade. O serviço que você tem no mínimo agora está te preparando para o serviço em algo bem maior, mais para frente.
E Jesus fala sobre isso. Pense bem, irmão. Pense bem sobre isso, irmã. Eu sou servo. Servo. Pai Celestial, eu peço que o Senhor nos ajude a entender essa realidade do nosso serviço cristão. Que nós devemos, em primeiro lugar, servir. Servir. E se o Senhor quiser exaltar alguém, usar alguém de uma forma mais visível, o Senhor pode. Mas o alvo nosso não deve ser nos exaltar, deve ser servir os outros. Nos ajude, Pai. Essa igreja já, depois de cada domingo de manhã, o culto, já começa a limpar essa igreja. Estão servindo. Eu agradeço. Durante esse retiro, eu vi muitos irmãos servindo. Seria impossível realizar um evento daquele sem o serviço dos irmãos. Pai, eu te agradeço, mas nós estamos servindo todos os dias, nós realmente queremos servir, ajudar os outros com os fardos. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém.